aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular. Essa playlist que estamos fazendo só sobre essa matéria. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho fica aí embaixo do vídeo e deixe seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o DNA, a sua estrutura, um pouquinho também, um pitacozinho ali sobre a replicação desse DNA também. Enfim, vamos logo já ingressar aí que esse assunto é top demais. Então o que a gente pode falar desse DNA? Há muito tempo já, olha, faz aí um tempão já que o ser humano já pensava, os cientistas já pensavam, os estudiosos, que existia um material genético, uma carga genética em cada indivíduo. Isso já desde 1870, lá 1800 e bolinha, beleza? Mas somente ali na década de 50 que se descobriu ali o que seria mais ou menos esse tal do DNA, por meio ali de técnicas de raio-x, e foi até uma situação bem complicada esse processo de descobrimento, que depois você pode até pesquisar. Mas foi uma mulher que descobriu, Rosalind Franklin, e o negócio é que ela descobriu e falou para um cara bem malvado lá, que mentiu que ele que descobriu com outro amigo dele e passaram a perna na coitada da mulher. Mas no fim de tudo, a mentira tem o quê? Ó, pequenininha, perninha curta. Descobriram que os caras eram trambiqueiro e deram mérito finalmente para quem descobriu, Rosalind Franklin. Depois que ela morreu, infelizmente, mas pelo menos se descobriu que foi uma mulher que descobriu esse DNA. Então, a gente, depois você pode pesquisar, mas é interessante que desde muito tempo já se pensava que o ser humano tinha alguma carga de informação, algum local que carregasse as informações de cada indivíduo. E isso realmente é o DNA. Agora, algo importante também é diferenciar um ponto que seria eucarioto e procarioto. Por quê? Porque existe uma grande diferença do material genético de uma eucariota e um procariota. E qual seria essa diferença? Por exemplo, quando a gente pega a nossa célula e comparar com uma bactéria, a nossa célula é eucariota. E o que tem de especial na nossa célula? Esse DNA, esse material genético, ele não fica de qualquer forma, ele não fica ali livre no citoplasma da célula. Ele vai estar dentro, envolvido por uma membrana. Por exemplo, o núcleo, a carioteca. Então ele está ali envolto, está protegido. Já na procariota, por exemplo, na bactéria, a gente não vê esse envoltório em volta desse material genético. Ele fica livre ali no citoplasma. E nessa imagem a gente vê, ó, aqui a gente vê uma célula eucariota com o seu núcleo, onde está o material genético ali, protegidinho e tal. E nessa outra a gente vê a bactéria. Olha só o material genético da bactéria. Fica ali todo livre no citoplasma. Então, primeira diferença que eu quero que você saiba é essa. Que a eucariota tem esse envoltório para proteger o material genético. E a procariota deixa o seu material genético de qualquer jeito ali no citoplasma. Então, beleza, a gente já viu um pouquinho da história do DNA, já diferenciamos eucarioto de procarioto referente ao material genético. E agora eu quero falar realmente do DNA. O que seria esse DNA? O DNA é onde está a nossa carga de informações. É ali que está o que vai determinar nossas características. Mas falando estruturalmente, como que é formado um DNA? Aqui eu quero fazer uma comparação com você. O DNA é uma casa. Você concorda que uma casa é formada por tijolo? Pois é, quem seria o tijolo do nosso DNA? A gente falou isso no vídeo passado, que são os nucleotídeos. Então, quando a gente pega um DNA, a gente vê que ele é formado de nucleotídeos, que são como pequenos tijolinhos,
pequenas pecinhas que, quando juntas, formam esse DNA. Então vamos entender o que é esse nucleotídeo, para a gente poder entender como será formado esse DNA. Olha na imagem, esse é o famoso tijolo do DNA. Esse é o nucleotídeo. E o que é formado esse nucleotídeo? A gente vê que ele possui ali um açúcar, uma pentose, que é essa que você vê com 5 carbonos. Ligado a ele, essa bolinha é um fosfato. E essa parte de cima é a base nitrogenada. Então, quando a gente fala, o que é um nucleotídeo? Elas são pecinhas, ou é uma peça das muitas que vão se unir para formar o DNA. E como ele é formado? Possui um açúcar, uma pentose, ligado a essa pentose um fosfato, e ligado a essa pentose ainda está a base nitrogenada. Outro ponto é essa pentose. Por que essa pentose, esse açúcar é tão importante a gente saber? Olha essa imagem aqui. Aqui a gente vê dois tipos diferentes de pentose. Porque essa pentose, esse açúcar, ele pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. E isso vai determinar muito porque uma pode levar à formação do RNA e outra pode formar o DNA. Nosso foco aqui é DNA. Mas vamos diferenciar. Você pode ver que a estrutura é bem diferente. Mas o que vai determinar realmente se uma é ribose ou outra desoxirribose? É exatamente o número de hidroxila, galera. Olha aqui a diferença. Essa outra imagem fica bem melhor. A gente vê que ambos têm 5 carbonos, olha ali. Uma tem 5 carbonos e 4 hidroxilas. E a outra tem 5 carbonos também e 3 hidroxilas. E agora nessa outra imagem já diz tudo. Aqui tem 4 hidroxilas, ou seja, 4 OH e 5 carbonos. Ela é uma ribose, que vai dar origem a quem? Ao RNA. Ela seria a pentose que vai dar forma ao RNA. E aqui, nessa outra, a gente vê 5 carbonos e 3 hidroxilas. E ela vai ser uma desoxirribose, ou seja, ela tem uma hidroxila a menos. E isso vai caracterizar ela como uma desoxirribose. E ela dará origem a quem? Ao DNA. Ela é a pentose, aquele açúcar do nucleotídeo que a gente viu, que vai formar o DNA. Belezinha? Além dessa estrutura, ainda existe a base nitrogenada. Então a gente falou da pentose, e ligado a essa pentose existe um fosfato e a base nitrogenada. Quem seriam as bases nitrogenadas? Olha na imagem. As bases nitrogenadas, elas são ali divididas em purinas e pirimidinas. As purinas seria a adenina e a guanina. E as pirimidinas seriam a timina, a citosina e a uracilas. Só que aqui eu quero chamar sua atenção, por quê? Porque a uracila a gente só encontra em RNA. E a timina a gente só encontra em DNA. Beleza? Então existe aí essa especificação. As uracilas somente RNA e as timinas apenas em DNA, belezinha? Agora, outra coisa importante é que essas bases nitrogenadas, elas se ligam especificamente uma à outra. Ou seja, não é qualquer base ali que vai se ligar uma a outra assim de forma aleatória. Elas têm o seu par específico. E qual seria esse par específico? Aí vem um macete para você, que eu quero que você guarde, que é Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Como assim Aguinaldo Timóteo e Gal Costa? Calma aí. Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo, A, adenina. Timóteo, timina. Então, quem é o par da adenina? A timina. Elas sempre vão se ligar. Elas sempre vão estar juntas. Adenina, timina. Gal Costa. Gal, de guanina. Costa, de citosina. Então, guanina e citosina sempre estarão juntas. Elas são pares. Adenina com timina, Aguinaldo Timóteo. Gal Costa, citosina com guanina são pares. Sempre esses estarão ligados. Sempre será dessa forma.
Então a gente já viu que os nucleotídeos são o quê? São as pecinhas que formarão o DNA. E como a estrutura desse nucleotídeo é uma pentose ligada a um fosfato e a base nitrogenada que a gente acabou de falar. Quem são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina. Quando falamos de DNA, que o uracilo já é lá, ó, do RNA. Belezinha? Agora vamos começar a entender como é formado o DNA. A gente falou que o nucleotídeo, ele é o quê? Uma peça que junta com outras peças, outros nucleotídeos, formará o DNA. Então olha essa imagem. Aqui a gente vê o quê? Basicamente 3 nucleotídeos, cada um com a sua pentose, com o seu fosfato e com sua base nitrogenada. Agora, como que eles vão se ligar? Como eles vão se juntar para formar o DNA? Olha essa outra imagem. Agora a gente vai começar a assimilar o que é o DNA, a estrutura dele. Olha só que legal. Aqui a gente vê que na pentose, aquele que a gente vê 5 carbonos, uma hidroxila, um OH. Esse OH, ele vai estar livre e ele vai se ligar a um fosfato subsequente a ele, de um outro nucleotídeo. E a partir daí existe uma ligação fosfodiéster. E é assim que um nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo. Então a gente já entendeu como essas pecinhas, esses nucleotídeos, vão se ligar um ao outro para começar a dar origem a esse DNA. Então a gente viu uma fita de DNA, não é? A gente viu o DNA, isso é DNA, que são alguns nucleotídeos ligados um ao outro que formam o DNA. Seus nucleotídeos são pentose, fosfato e base nitrogenada. Você vai dormir com essa imagem aí. Então a gente viu como eles se ligam, só que isso daí é apenas uma fita. Olha essa outra imagem aqui. Você vê que o DNA, ele possui 2 fitas. Você vê que uma vai assim e outra vai assim, meio que em forma de hélice. Pois é, elas são dupla. Esse DNA, ele é composto por uma fita dupla. A gente viu apenas uma fita sendo formada, apenas nucleotídeos ali em uma parte, só tem uma fita. Vamos entender agora como que se liga as 2 fitas de DNA para a gente entender realmente a estrutura completa do DNA. E olha essa imagem. Aqui a gente consegue ver realmente, ou ter uma noção de como é realmente o DNA completo em si. Porque ele possui 2 fitas, lembre-se disso. Então olha aqui, a gente vê nucleotídeos ligados embaixo e nucleotídeos ligados em cima. E é exatamente isso. A gente vai ter cada fita de nucleotídeo ligada a uma fita realmente do DNA. Então tem uma fita embaixo, nucleotídeos ligados embaixo, e uma fita em cima com nucleotídeos ligados em cima. Agora, você viu que o DNA ele não tem uma fita desligada uma da outra, elas estão unidas. E como que ocorre a união das 2 fitas de DNA? É aí que vem o segredo. Olha essa outra imagem. Bom, nessa outra imagem a gente consegue ver exatamente como que se une uma fita de DNA a outra. Ou seja, aqueles nucleotídeos que estão unidos em cima com os nucleotídeos que estão unidos embaixo. E isso ocorre por meio de quem? Das bases nitrogenadas. Olha só como que a base nitrogenada de cima se liga à base nitrogenada de baixo. Isso ocorre por meio das pontes de hidrogênio. Então as pontes de hidrogênio elas vão ligar as 2 bases nitrogenadas. Lembra que eu te falei? Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Gal Costa seria guanina com citosina. E olha aí, quem que está sendo unido a quem? A guanina ligada à citosina e a adenina ligada à timina, que seria Agnaldo Timóteo. Guarda esse macete para você que vai te ajudar muito no exame. Então olha aí, isso aqui é o DNA,
É isso aí que é o DNA, galera. A gente vê os nucleotídeos ligados, né? Uma dupla fita, uma fita em cima e outra embaixo, e ambos unidos por quem? Por pontes de hidrogênio, por causa das nossas bases nitrogenadas. Outra característica importante do nosso DNA é que ele é uma via de mão dupla. Como assim? Falando mais simples, eles são antiparalelos. Olha a imagem. Aqui a gente pode ver que o DNA ele tem uma fita que vai de 5 para 3 linhas e outra que vai de 3 para 5 linhas. Ou seja, é como se fosse aquela BR aqui do nosso país. Ou enquanto um carro vai, outro carro vem para cá. Ou seja, cada um vai para um lado. E é exatamente assim que nós determinamos o DNA. Eles são antiparalelos, é uma via de mão dupla. Enquanto uma fita de DNA vai, a outra está vindo. O DNA é uma fita dupla. Então, enquanto uma vai, outra está vindo. E isso a gente determina por causa desses 5 e 3. Esses 5 linhas para 3 linhas. E o 3 linhas para 5 linhas. Então lembre-se, sempre vai ser assim. Enquanto uma fita está de 5 para 3, a outra está de 3 para 5. Elas são antiparalelas. Isso vai ser importante no processo de replicação desse DNA, que a gente vai entender no próximo vídeo. Então, pessoal, com isso, estudamos um pouquinho sobre o que seria esse DNA e a sua estrutura. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?